Então, pessoal, olha só. O conteúdo da aula de hoje, ele é fantástico. Nada que a gente já não viu. Porque agora a gente vai continuar trabalhando com as derivadas, só que agora a gente vai utilizar a derivada como uma ferramenta para fazer a análise de uma função. Então, a gente vai fazer a análise do comportamento dessa função. Sem precisar especificamente fazer o gráfico de uma função, nós faremos a análise algebricamente, utilizando as derivadas. Vamos lá, então. Então, como eu havia dito para vocês, o nosso tópico de hoje é muito bacana e não tem nada de conceito hoje que a gente não tenha estudado. Só que agora, o que a gente vai fazer? Todos os conceitos que nós estudamos, nós vamos aplicar algebricamente para identificar o comportamento da nossa função. O que eu estou querendo dizer? Nós vamos limitar o domínio da nossa função, tá? Então, nós vamos trazer intervalos para este domínio. E dentro deste intervalo, nós faremos algebricamente a análise se essa função ela é crescente nesse intervalo ou se é decrescente. Tá, professora, mas por quê que eu quero identificar o crescimento e o decrescimento em intervalos dessa função? Porque a gente precisa encontrar os extremos relativos dessa função. E os extremos relativos dessa função se dão exatamente aonde a nossa função cresceu e depois passou a decrescer, ou ela vinha decrescendo e passou a crescer. Percebam que nesses pontos que eu mostrei aqui para vocês, este ponto aqui, só isso aqui, estou mostrando esses dois pontos. Nesses pontos, nós temos um ponto máximo e um ponto mínimo. Então, para que a gente consiga chegar neste objetivo, a gente precisa primeiro iniciar o estudo desse comportamento, dos intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Então, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente está querendo dizer com ser uma função no intervalo ser crescente ou decrescente, tá? É simples da gente pensar. Bom, se eu tenho um valor de x aqui, eu vou colocar x2 aqui, tá? Dentro de um intervalo. E um valor x1 aqui. Sendo esse x1 menor do que esse x2, se a função no ponto x2 obtiver um valor maior do que a minha função no ponto x1, nós já até vimos isso aqui quando estudamos função, né? Então, nós dizemos que a minha função é crescente neste intervalo, não é isso? E quando a nossa função é decrescente? Por exemplo, nesse intervalo agora que eu vou de 0 a 2. Se eu tomo, por exemplo, um x3 aqui e um x4, nós sabemos que o x4 é um valor maior do que o x3. Só que nós observamos que a minha função no ponto x3 tem um valor maior do que a minha função no ponto x4. Ou seja, eu tomo valor maior em x e a minha função tem valor menor, nós temos uma função decrescente neste intervalo. Aí, quando a gente analisa agora do ponto 2 ao ponto 4, a gente vai observar que tomando dois valores ali quaisquer nesse intervalo, nós teremos a função crescente, né? O ponto maior, o valor de x maior, vai obter um valor da minha função maior do que o outro. E aí também temos a situação, né, de valores maiores que 4, que a minha função é constante, ou seja, ela não cresce nem decresce. Pronto. Então, aqui a gente já conseguiu lembrar um pouquinho do que é a nossa função crescente ou decrescente. Então, tudo que eu havia dito ali anteriormente, a nossa função é crescente no intervalo se quanto maior o valor de x, tomando o valor de x2 maior que o meu valor de x1, nós obtemos uma função no x2 maior do que no x1. Decrescente, pegando um valor maior de x2 maior do que x1, a nossa função tem valor menor do que o valor da minha função no x1 e constante quando elas são iguais. Pronto. Então, o gráfico fica fácil da gente analisar. Tá certo, tá? Só que
eu acho que a gente já sabia. Acho que não foi nenhuma novidade que eu contei aqui para vocês. Agora, eu quero que vocês me ajudem a identificar o que está acontecendo. Lembra, ó, cada um desses gráficos que eu coloquei aqui representa exatamente as funções que nós temos aqui anteriormente, no slide anterior. Crescente, decrescente, constante, ok? A minha função crescente está aqui. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher pontos neste intervalo, tá? Escolhi pontos nesse intervalo. Aí, vamos voltar a trabalhar com o que a gente está acostumado, com a nossa derivada da função. A interpretação geométrica da derivada de uma função nos dá a inclinação da reta tangente exatamente no ponto selecionado. Então, nesse ponto que eu pintei aqui de vermelhinho, a nossa reta tangente tem esta inclinação aqui, certo? Pessoal, eu vou fazer até um negocinho para ver se ajuda vocês. Eu vou desenhar aqui como se eu tivesse o nosso eixo X e vou trazer esta reta aqui para o nosso eixo X para que a gente consiga fazer uma análise, ó. Vou trazer essa reta aqui, ó. Ela tá quase parecida, né? Tá quase lá. Aí eu vou pegar um outro ponto aqui. Vou até colocar outra cor para ficar fácil de visualizar. Então, vou colocar amarelinho aqui, traçando uma reta aqui, tá certo? Ó, eu vou desenhar agora aqui novamente, tá? Vou tentar trazer para cá. Essa reta tá mudando um pouquinho a inclinação, ela tá ficando um pouquinho mais deitada, vamos dizer que está assim. Vou traçar uma outra, vou trazer uma outra cor aqui, pode ser verde? Pode, né? Vou fazer verde aqui. Pronto. Olha só essa reta também, reta tangente, tá aqui, ó. Vou até desenhar aqui embaixo para não depois não tomar espaço da outra ali, tá certo? Ela tá mais deitadinha ainda, né? Tá mais deitadinha. Pronto, tá aqui. Minha mesa tá falhando um pouquinho hoje. Tá certo. Pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui? Voltando à ideia da interpretação, que a gente tem, interpretação geométrica da nossa derivada. Nesse intervalo, no qual minha função é crescente, a gente já viu, né? A função é crescente, aqui, ok. O que está acontecendo com a inclinação das retas tangentes? O que está acontecendo com elas? Vocês vão notar que, independente de qualquer ponto que vocês peguem aqui, nós teremos a inclinação de retas que estão crescendo, funções lineares, crescente, coeficiente A positivo maior do que zero. Conseguem observar isso? Então, o que a gente consegue observar? Quando eu calcular a derivada da minha função num ponto qualquer que eu tenho aqui, por exemplo, num ponto x0 qualquer que eu tenho aqui neste intervalo, ao derivar a função e substituir nesse valor, concordam comigo que deve dar positivo? É positiva? É uma função crescente? Só pode ser, né? Se a inclinação é positiva, ó, pode ver a inclinação das retas, aqui é tudo positiva. A maior do que zero, A maior do que zero, A maior do que zero. Então, para qualquer ponto neste intervalo no qual a minha função é crescente, a derivada da função em qualquer um desses pontos será sempre positiva, maior do que zero. Tá, agora eu quero observar o que está acontecendo no segundo gráfico. No gráfico que nós temos aqui, ó, que bonitinho, nossa função nesse intervalo é decrescente. Então, vamos ver o que está acontecendo? Vamos lá. Colocando aqui. Pontinho aqui. Olha a nossa inclinação da reta. O que é a inclinação da reta mesmo? O que ela me diz? É a derivada da função no ponto, exatamente. Eu vou até desenhar aqui, ó. Nós temos uma bem deitadinha, assim, ó, bem deitadinha. Vou mudar de cor agora. Quero que vocês vão chegando aí numa conclusão, hein? Bom, agora temos outra aqui. Ela vai deitando um pouquinho mais assim, ó. Ele vai inclinando, né? Melhor, vai inclinando um pouquinho mais. Vou pegar agora uma verde. Vamos seguir com as mesmas cores. Pronto, tá aqui. Então, vem aqui. Ela fica um pouquinho mais inclinada assim. Independente se ela tá mais deitadinha, mais levantada, independente da forma em que ela aparece nessa situação.
Eu quero que vocês observem que qualquer ponto neste intervalo, nós teremos retas, funções lineares, que o coeficiente angular, o nosso Azinho, será negativo, ó. Negativo, né? Porque ela é decrescente. Então, isso quer dizer o quê? Que a derivada da minha função em qualquer ponto neste intervalo no qual minha função será decrescente, sempre será menor do que zero. Aqui a diferença, ó. Então, ó, já vou até anotar aqui a diferença. Tudo bem que depois a gente tem um resuminho para deixar isso bem claro aqui para gente, mas só para deixar aqui bonitinho. Derivada da função em qualquer ponto aqui. Vai ser, opa, vai ser menor do que zero. E o que está acontecendo? Ah, ficou feio ali, né? Vou apagar aqui. E o que está acontecendo na situação quando a minha função ela é constante? Observem, tomando qualquer ponto neste intervalo, as nossas retas tangentes nesses pontos serão horizontais. A inclinação dela, a derivada da função em qualquer ponto nesse intervalo, será sempre igual a zero. Isso aqui é importante, pessoal. Isso não vai acontecer apenas quando a nossa função é constante. Vocês vão perceber que a nossa derivada no ponto vai ser igual a zero quando as retas tangentes forem horizontais, forem paralelas ao nosso eixo X. Eu acho que a gente já fez até alguns exercícios. E aí, nós daremos um nome a esses pontos. Mas vamos trazer aqui, então, para formalizar, né? Aí, aqui é onde já entra o nosso material. O que, então, a nossa derivada da função diz sobre f? Só um resuminho, só para ver se a gente conseguiu entender. Para ver como a derivada de uma função f pode nos dizer onde ela é crescente ou decrescente, observe. Tomando um valor x no intervalo, a derivada da minha função, tomando um valor maior do que zero, isso significa, então, que a minha função é crescente. Então, agora, eu quero que vocês tenham um pensamento ao contrário do que nós fizemos ali anteriormente. Agora, o que a gente vai observar? Se eu derivo uma função, substituo um valor x dentro de qualquer intervalo, der uma derivada positiva, isso quer dizer que naquele intervalo a minha função é crescente. Agora, tem uma função, derivo ela, tomo um intervalo. Presta atenção que eu sempre falo tomo um intervalo, tá? Tem que estar no intervalo. Tomo um intervalo, pego qualquer valor naquele intervalo. E a minha derivada substituída nesse ponto der menor do que zero, é porque minha função ela é decrescente nesse intervalo. Agora, se for igual a zero, nós temos as 4 situações. Ou a minha função é constante, ou são pontos críticos. É o que eu já tinha citado ali para vocês. Ou são pontos críticos. E o que eu quero dizer em ser pontos críticos são os possíveis extremos relativos da nossa função. Eu estou batendo no microfone, talvez esteja fazendo barulho para vocês. Então, são os possíveis extremos relativos da nossa função. Do que eu estou querendo dizer? São os possíveis valores de máximo e mínimo da nossa função. Observem aqui o primeiro gráfico. Nessa situação, esse ponto que nós temos aqui é ponto de máximo. É o maior valor que a minha função pode assumir. Observe o segundo gráfico. Esse valor é o menor valor que a minha função pode assumir. Professora, e o que está acontecendo aqui? Eu vou explicar especificamente, mas aqui a gente vai dizer que é um ponto crítico, porém, ele não é extremo, porque a minha função vinha crescendo e ela passou a crescer. Eu vou explicar melhor já no próximo slide. Mas então eu quero que fique claro para vocês que agora a gente vai mudar o pensamento. Eu não sei o comportamento da minha função já pelo gráfico, eu não vi o gráfico da minha função. Mas algebricamente, através das derivadas substituídas em intervalos, eu consigo descobrir se a minha função é crescente ou decrescente. Mas, professora, agora você me pegou. O que você está querendo dizer com esses intervalos? Como é que eu vou encontrar esses intervalos? Exatamente nos pontos críticos. Os pontos críticos da nossa função nos responderão
quais são os intervalos que nós devemos fazer a análise, que nós devemos debruçar para estudar o que está acontecendo naquele intervalo. E agora vocês vão entender o porquê. Nós chamaremos, isso que a gente vai fazer agora, de teste da primeira derivada, mas vocês vão perceber que todo o conceito já está na cabecinha de vocês. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai sintetizar, agora a gente vai dizer, olha só, se a gente fizer isso, vocês vão falar, nossa, é verdade. Se a gente fizer tal coisa, é verdade, a gente consegue descobrir. Nada muito novo aqui. Então, olha só. Nós vamos ter nossa função, não conheço o gráfico dessa função, encontro a derivada dela e descubro quais são os valores de x que zeram a derivada. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar exatamente aqui esses pontos críticos, ou seja, derivar a minha função, eu vou derivar a minha função e vou igualar a zero. O meu objetivo é descobrir quais são os valores de x que zeram a derivada da minha função. E esses valores de x que zeram a derivada da minha função, na verdade, são chamados de pontos críticos. Eu vou colocar aqui C, porque todos os meus exemplos aqui vêm com C. É o meu ponto crítico, tá? É o valor de x que está no ponto crítico, ou seja, possível extremo da minha função. Então, determinado esses pontos críticos, já sabemos o intervalo. Então, observe que aqui nós temos um intervalo, por exemplo, aqui eu tenho meu ponto crítico em C. Então, eu tenho um intervalo de menos infinito a C. Aqui eu tenho um intervalo de C a mais infinito, certo? Então, eu tenho esse intervalo aqui. Você vai fazer a substituição, vai escolher qualquer valor que esteja no intervalo de menos infinito a C. Qualquer valor aqui. Você vai substituir na derivada da função. Se ao substituir na derivada da função, você obter uma derivada, um valor negativo, ou seja, menor do que zero, nós falaremos que a minha função é decrescente neste intervalo. Então, até esse valor de x igual a c, que é meu ponto crítico, a minha função vem decrescendo. Como mesmo? Toma qualquer valor deste intervalo, não o extremo, porque lembra que o extremo vai ser igual a zero, não é o extremo, é qualquer valor dentro ali do intervalo, tirando o extremo. Substitui na derivada da função. Se essa derivada der negativa, é porque minha função vem decrescendo. Agora, você vai tomar um outro valor, que seja maior do que C, maior do que esse x, que é do meu ponto crítico. Ao substituir na derivada da minha função, você obter aqui a derivada maior do que zero, esse valor maior do que zero, isso significa que a minha função está crescendo depois do meu ponto crítico. Então, observe o que aconteceu. Ela vinha decrescendo, 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 e passou a crescer, crescer, crescer. Vou melhorar a minha fala. Ela vem decrescendo, 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 até meu ponto crítico. Passa a crescer, 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 depois do meu ponto crítico. Pessoal, isso nos retorna um valor de mínimo relativo da função. Isso é um valor, é o menor valor da minha função naquele intervalo. Prestem atenção que nós estamos trabalhando em intervalos, tá? Então, por quê? Depois eu vou demonstrar para vocês, porque minha função ela poderia ter várias curvinhas assim, e ela pode assumir depois valores menores em outros intervalos. Por isso que a gente vai utilizar aqui o mínimo relativo. Agora, vamos analisar o segundo caso. Derivei a minha função, igualei a zero. Encontrei o ponto crítico. O ponto crítico está aqui, ó, C. Se tomarmos valores no intervalo aqui, ó, menor do que C, ou seja, estamos falando de valores entre menos infinito a C, substituo na derivada da minha função. O resultado deu positivo, maior do que zero. Isso significa que a minha função vem crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu tomo valores no intervalo. Opa, desculpa. Aí eu tomo valores no intervalo
de C a mais infinito, tomo qualquer valor ali, substituo na derivada da função e a gente obtém um valor negativo, ou seja, a minha função vem crescendo, 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 chega ao máximo relativo, ou seja, o máximo dentro daquele intervalo e passa a decrescer, decrescer, decrescer. Chega ao ponto máximo e decresce. Aumenta, 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 chega ao máximo, decresce. Isso só pode nos retornar um valor de máximo relativo da minha função. Agora, o que acontece naquele terceiro gráfico que eu mostrei ali para vocês, né? Por exemplo, encontrei meu ponto crítico, né? Estamos falando desse ponto crítico aqui, C e C. Vamos fazer a análise desse primeiro aqui. Encontrei esse ponto crítico C. Eu tomo um valor aqui, ó, entre 0, agora eu vou melhorar aqui, vou colocar aqui, ó, entre 0 a C, tá certo? Substituo na derivada da minha função, deu um valor positivo, ou seja, vem crescendo. Chega ao meu ponto crítico está aqui, ok. Depois do meu ponto crítico, então eu tenho do intervalo de C a mais infinito, tomo qualquer valor aqui, substituo na derivada da função. Continuo dando uma função, uma derivada positiva, crescente. Ah, então ela vem crescendo, 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 chega ao meu ponto crítico. E depois ela continua crescendo, crescendo, crescendo. Concordam comigo que ele não é nem mínimo nem máximo? Porque vem crescendo, a ideia seria um ponto máximo, só que depois continua crescendo naquele intervalo. Se continua crescendo, não pode ser nem ponto de máximo nem de mínimo. A mesma coisa acontece aqui nessa situação. Ela vem decrescendo, 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 até encontrar o meu ponto crítico. Depois ela continua decrescendo. A ideia é, se vem decrescendo, 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 a nossa expectativa é que chegou no meu ponto crítico, ela passe a crescer para ser mínimo. Só que não aconteceu. Ela vinha decrescendo, decrescendo, decrescendo e continuou decrescendo. Não é ponto de máximo nem de mínimo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Derivada da função igual a zero, qual é o valor de x que zero a derivada da função, sempre será um ponto crítico. Sempre, 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 sempre. No entanto, nem sempre um ponto crítico é um extremo relativo dessa função. Ela pode acontecer que nem nesse caso aqui. Uma função que vocês podem pensar que tem essa curva, x ao cubo, x elevado na quinta potência, x elevado na sétima potência, tem essa curva, né? Ou seja, não vai ter ponto nem de máximo nem de mínimo, não tem extremo relativo da minha função. Mas, como eu sempre digo, sempre fica mais fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo quando temos exemplos para fazer. Então, vamos comigo, vamos fazer aqui. Eu vou fazer a leitura desse enunciado porque eu acho ele muito interessante. Vocês vão perceber que quando eu pedir assim para vocês, faça a análise do comportamento da função. Vocês vão ter que seguir exatamente os passos que o enunciado deste problema dá. Querem ver? Olha só. Determine, em cada um dos casos, nós temos letra A e letra B, os pontos críticos, os intervalos de crescimento e decrescimento. E utilize o teste da derivada de primeira ordem, que foi o que a gente acabou de fazer, para classificar os pontos críticos. E o que eu quero dizer com classificar os pontos críticos? Se é máximo ou mínimo relativo da nossa função, ou nenhum nem outro. Bom, vamos lá fazer o exercício. Então, primeira coisa que ele pede, pontos críticos, pessoal. Para fazer a análise de comportamento da nossa função, é por aí que a gente sempre começa, tá? Sempre pelos pontos críticos. Por quê? A gente não está vendo o gráfico. A gente tem que entender algebricamente o que está acontecendo com a minha função. Ou seja, quais são os possíveis intervalos em que a mudança do comportamento da minha função. Então, ó, eu vou até colocar assim, ó, tipo, primeiro, tá? Não precisa fazer isso. Eu estou fazendo para, de repente, vocês conseguirem elencar na cabecinha de vocês uma forma de vocês resolverem para não esquecerem pular nenhum passo. Tá bom? Então, o primeiro passo que eu tenho aqui. Primeiro passo, pontos críticos. Ai, mas eu ainda não consegui lembrar o que são os pontos críticos. Os pontos críticos são os valores de x que zeram a nossa derivada. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é derivar a minha função. Então, vamos lá. Derivada da minha f de x. Ai, que fácil, né? Uma função polinomial ficou fácil da gente fazer aqui.
3x ao quadrado menos 3x, derivada da nossa função constante, zero. Tentei deixar uma função bem fácil para que a gente consiga trabalhar. Quero descobrir qual é o valor de x que zera essa derivada. É isso que a gente quer. Então, vamos lá. 3x ao quadrado é igual a 3. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. Tá, peraí, o que eu fiz ali? Quais são os valores de x que elevado ao quadrado dá 1? Mais 1, menos 1. Acho que aqui também não tem grandes dúvidas, né? Aí, pessoal, para entrar no segundo passo, eu gosto sempre de desenhar, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto de desenhar, então eu gosto de sempre colocar os dados aqui. Então, para o segundo passo, eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar a nossa reta numérica, nossos valores ali de x. Então, eu vou colocar aqui o ponto menos 1 e o ponto 1, certo? Percebam que fazendo dessa forma, eu consigo limitar bem os meus intervalos. Eu tenho aqui, a partir de 2 pontos críticos, eu vou ter que fazer a análise de 3 intervalos. Foram gerados 3 intervalos que eu preciso fazer a análise. Pessoal, sim, se houver mudança de comportamento da minha função, ela ocorre apenas nos meus pontos críticos. Ela não vai dar qualquer volta se não for um ponto crítico. Então, ela vai seguir sempre o mesmo comportamento. Então, vamos lá. Esse intervalo aqui vai do menos infinito ao menos 1. O intervalo do meio vai do menos 1 ao 1. O último intervalo vai do 1 ao mais infinito, certo? E agora nós utilizaremos, né, o teste da primeira... Não, mentira, a gente vai fazer agora a análise do comportamento dessa função para depois usar o teste da primeira derivada, né? Vamos fazer com calma, já queria pular a etapa aqui. Então, vamos lá, pegando aqui o primeiro intervalo, menos infinito a menos 1. Pessoal, como eu havia dito ali para vocês, qualquer valor que esteja neste intervalo, eu escolho, por exemplo, o menos 2. Substitui na derivada da função. Então, coloca lá. 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3. Esse valor deu, se eu não estiver errada, vai dar 9. Ou seja, maior do que zero. Nós chegamos à conclusão, então, que no intervalo de menos infinito a menos 1, a minha função é, vou fazer assim, função crescente. Certo? Vamos continuar. Pegando o intervalo de menos 1 a 1, pegue qualquer valor. Lógico, pessoal, sempre peguem fácil, tá? Vou pegar o zero, né? Mais fácil. Então, vai ficar f', substitui o zero, vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, menos 3. Esse valor aqui, não precisa fazer nem muitos cálculos, menos 3. Menos 3 é menor do que zero, ou seja, neste intervalo, a minha função é decrescente. Tomando o valor de 1 a mais infinito, vou escolher, por exemplo, 2, também fica mais fácil, né? Fazendo aqui a substituição, f' de 2, o resultado aqui vai dar 9, tá? Já fiz a substituição, vai ser um valor positivo, ou seja, a função crescente. Pessoal, vou parar só um pouquinho aqui e vou abrir um outro slide, tá? Então, eu vou colocar aqui também em... Alguém quer fazer alguma pergunta? Você está mostrando a tela do Google. Do quê? Na internet do Google. Na pesquisa. Peraí. Mas não, só agora. Quando foi mudar de slide. Ainda bem que vocês falaram. Meu Deus do céu, eu ia... Pronto, agora sim. Obrigada. Imagina? Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo. Volta aqui. Pronto, agora sim. Obrigada por ter avisado. Então, eu vou desenhar aqui. Tá gravando? Pronto, vamos lá. Então, vamos fazer a análise do que a gente acabou de fazer, tá? No intervalo de menos infinito a menos 1, nós vimos que a nossa função é crescente. Eu vou voltando ali, tá? A minha função é crescente. Então, ó, se a minha função é crescente, eu gosto de fazer apenas uma reta, tá? Eu vou fazendo só uma reta só para mostrar aqui para vocês. Mas todas as retas tangentes terão uma inclinação positiva, que ela é crescente.
Do intervalo de menos 1 a 1, a minha função é decrescente, ou seja, as retas tangentes terão uma inclinação negativa. De 1 a infinito, ela passa a ser crescente. Aí a gente vem para o terceiro passo, que é usar o teste da derivada de primeira ordem para fazer a análise se a minha função, quais são esses extremos, se esses pontos críticos são extremos de fato da minha função, e se são extremos, quais são esses extremos, né? Se é máximo ou mínimo, da classificação deles. Ótimo, então vamos lá. O valor de menos 1, x igual a menos 1. A minha função, ela vem crescendo, 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 chega a um máximo relativo e passa a decrescer. Isso significa que é um valor de máximo relativo da função. Agora, pegando o valor aqui de x igual a 1, vamos ver o que está acontecendo. A minha função vem decrescendo, 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 e depois disso passa a crescer. Isso significa que nós temos um mínimo relativo. Aí, como eu sempre gosto, eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra, né? Vou colocando aqui a nossa função. A nossa função é x ao cubo menos 3x mais 1. Olha o gráfico dessa função. Vamos ver se realmente faz sentido o que nós vimos ali anteriormente, algebricamente. Agora a gente vai olhar no gráfico. Olha só, vamos ver se faz sentido. O que está dizendo aqui? Nós temos uma função. Deixa eu só puxar aqui para cima, que deve estar, não sei se está falando vocês, mas a minha está. Pronto. Ó, nós temos uma função que vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, até chegar no ponto e depois passa a decrescer. Ah, mas olha que ponto que é esse. É exatamente o nosso ponto crítico, é quando x vale menos 1. E se nós substituirmos o menos 1 na minha função, não é na derivada, claro, a nossa função vai ter valor máximo relativo de 3. Aí ela vem decrescendo, né? Depois disso ela passa a decrescer, 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 até chegar a um valor e depois passar a crescer. Ou seja, nós encontramos aqui o ponto 1 em x e menos 1 em y, ou seja, um mínimo relativo da minha função. Eu acho que fez sentido com tudo que a gente acabou de mostrar algebricamente, né? Do intervalo do menos infinito ao menos 1, a minha função é crescente, faz sentido, verdade? Do menos 1 ao 1, a minha função é decrescente. Nós fizemos esse cálculo ali algébrico. Do menos 1 ao mais infinito, do 1 ao mais infinito, a minha função é crescente. Agora, nós vimos aqui pelo gráfico. Neste próximo exemplo, na nossa letra B, nós temos que fazer as mesmas coisas. Pontos críticos, análise de intervalo da nossa função, análise de crescimento e decrescimento da nossa função, e dar a classificação desses pontos críticos. Então, vamos lá. Primeiro passo, pontos críticos. Professora, não gravei ainda o que são os pontos críticos. Derivada da nossa função igual a 0. Quais são os valores de x que zeram a derivada da nossa função? Derivando a nossa função aqui, nós temos 4x ao cubo menos 16x igual a 0 para que a gente consiga determinar esses pontos críticos. Tá. O que nós temos? Se a gente observar, nós temos um polinômio de terceiro grau. E para a gente é sempre um pouquinho mais complicado, né, de encontrar esses valores de x que zerariam um polinômio de terceiro grau. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu consigo observar que nos dois termos que nós temos no nosso primeiro membro, eles têm tanto 4 quanto 3, o x. Então, a gente pode colocar o 4 vezes x em evidência. Então, vamos lá.
4 vezes x em evidência. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 4. Tudo isso igual a zero. Aí aqui, olha só. São dois fatores, né, que estão sendo multiplicados. Quando que dois números multiplicados resultam zero? Quando um desses fatores aqui for igual a zero, ou seja, x, a gente vai falar que é x1, é igual a zero, então já temos um ponto crítico aqui. Ou, vou fazendo aqui embaixo, o outro fator, que é x ao quadrado menos 4, é igual a zero, ou seja, x ao quadrado é igual a 4, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, nós temos aqui mais dois pontos críticos, faz todo sentido, né? Polinômio do terceiro grau nos dá 3 raízes, sendo distintas ou iguais, e aqui deram todas distintas. Então, nós temos 3 pontos críticos. Esses 3 pontos críticos nos dão 4 intervalos para a gente estudar. Do que eu estou falando? Desenhe aqui a nossa reta numérica. Marque os pontos. Menos 2, 0. Professora, eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Eu acho que fica mais fácil. É sugestão para facilitar a visualização. Então, olha os intervalos. Do menos infinito ao menos 2. Do menos 2 ao 0. Do 0 ao 2. Do 2 ao mais infinito. Certo? Então, vamos lá, começando. Esse é o nosso segundo passo. Vamos fazer a análise de cada um dos intervalos. Começando pelo intervalo de menos infinito a menos 2. Escolha qualquer valor neste intervalo. Deixa eu ver, eu escolhi o menos 3. Então, substituindo na derivada da minha função o valor de x igual a menos 3, nós temos 4 vezes menos 3 elevado ao cubo, menos 16 vezes 3. Isso aqui resulta, se minhas contas não estiverem erradas, menos 60. Menos 60 é um valor menor do que zero. Isso significa que a minha função é decrescente no intervalo, certo? Agora vamos passar para o próximo intervalo. Do menos 2 ao 2. Tome um valor mais fácil. Eu tomei 0. Substitua na derivada da função. Ah, ficou 0. Não, mentira. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu escolhi de menos 2 a 2? Nem eu estou fazendo menos 2 a 0, né, pessoal? Até eu já viajei aqui, né? O que eu estou fazendo do menos? Estou querendo pular, né? Estou querendo pular o intervalo do menos 2 a 2, né? Então, volta. Eu falei, até tem que fazer... Ai, volta aqui. O 0 é ponto crítico, né? Doida, doida, doida. Tá vendo? Aqui. Pronto. Do menos 2 a 0. Pronto, agora sim. Tome o valor. Eu tomei aqui o... menos 1. Faça a substituição na derivada. 4 vezes menos 1 elevado ao cubo, menos 16 vezes menos 1. Isso aqui deu 12. 12 é um valor maior do que zero. Função crescente. Agora, do intervalo do 0 ao 2. Olha lá, eu queria pular esse intervalo, né? Pego 1, por exemplo. Substitua na derivada da função x igual a 1. Ficou 4 vezes 1 ao cubo, menos 16 vezes 1 dá menos 12, menor do que zero, função decrescente. Vou continuar no próximo slide, o último intervalo, que é do 2 ao mais infinito. Então, peguei aqui o x igual a 3, derivada da função e substituo por x igual a 3. 4 vezes 3 ao cubo, menos 16 vezes 3, isso aqui resulta 60. 60 é um número maior do que zero. Ou seja, nesse intervalo, a minha função é crescente. Então, olha só. Agora eu quero fazer a análise com vocês, que é o meu terceiro passo. Nós temos aqui os pontos críticos. Menos 2, 0 e 2.
Valores de x menores do que menos 2, nós vimos ali anteriormente que a minha função é decrescente, ou seja, nós teremos um gráfico com as retas tangentes terão essa inclinação decrescente, né, negativa. Entre menos 2 e 0, a minha função é crescente, as inclinações da reta tangente, crescente. De 0 a 2, volta aqui, decrescente, volta lá, decrescendo. De 2 a mais infinito, crescente. Agora dá para a gente poder fazer a gente pode fazer análise, né? Então vamos fazer aqui a análise. No intervalo de menos infinito a menos 2, a minha função vem decrescendo, 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 chega ao ponto menos 2. Depois disso, ela passa a crescer, 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 crescer. Ou seja, para x igual a menos 2, nós temos um mínimo relativo. Nós já vamos lá para o GeoGebra para visualizar. Depois do menos 2 ao 0, a função vem crescendo, 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 e chega a um ponto, e depois disso ela passa a decrescer, decrescer, decrescer. Então, em x igual a 0, nós temos um máximo relativo. Do 0 ao 2, ela vem decrescendo, decrescendo, decrescendo. Depois do 2, ela passa a crescer, crescer, crescer. Então, em x igual a 2, nós temos um mínimo relativo. Vamos visualizar, claro, para ver se faz sentido, lá no GeoGebra. Aqui. Então, vamos lá, vamos montar nosso GeoGebra aqui. X elevado na quarta potência, menos 8 vezes x elevado ao quadrado. Olha só, minha função ela fica um pouquinho diferente aqui, né? Vamos minimizar aqui para que a gente consiga visualizar melhor. Tá, aqui ficou melhor, certo? Olha só o que está acontecendo. Chegando nesse ponto aqui, ele é um extremo, ó, até o GeoGebra já disse que ele é um extremo. Em x igual a menos 2, a minha função toma um valor de mínimo relativo, o menor valor da minha função nesse intervalo, que é menos 16. Aí a gente passa a crescer, 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 chega em x igual a 0. O que nós temos aqui? Nós temos um outro extremo aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui nós temos um outro extremo, aqui eu não estou conseguindo clicar bem em cima. Mas tá, aqui é um outro extremo, que é o x igual a 0. E aí o y também é igual a 0. Ou seja, é um máximo relativo. Percebam do que eu estou falando do máximo relativo, porque daqui a pouco eu vou fazer todas as definições para vocês. Mas por que eu falo máximo relativo? Porque vocês podem observar que nós temos valores de x que tornam essa função com um valor maior do que 0. Só que ele não é um ponto crítico, tá? Então, a gente não vai falar que ele é um máximo absoluto. Depois, daqui a pouquinho eu explico melhor. E aqui, quando nós temos o x igual a 2, nós temos um extremo relativo. Quando x vale 2, a minha função vale menos 16. Nesse intervalo, é o menor valor da minha função. E depois a gente também vai conseguir observar que, além de ser um extremo relativo, ele também é um extremo absoluto. É o menor valor que a minha função assume. Então, eu já vou aproveitar aqui. Já vou tirar um print e já vou colocar lá, para que a gente consiga trabalhar. Parar aqui de gravar. O que eu estou falando sobre extremos relativos, né? E agora eu vou estender para a ideia dos extremos absolutos. Os possíveis extremos da nossa função, os extremos relativos da nossa função, podendo ser absolutos, sempre serão os nossos pontos críticos, como eu já demonstrei aqui para vocês. Mas por que a gente vai falar que nós temos um valor máximo absoluto, que é o valor maior da nossa função? Ou se a gente vai falar que é um máximo relativo, da mesma forma com a ideia do mínimo, se é um valor de mínimo ou um mínimo relativo, um mínimo absoluto ou um mínimo relativo. Quando que a gente vai falar que é absoluto?
quando para qualquer valor do meu domínio, para qualquer valor de x, a minha função, de repente, não assuma valores maiores do que aquele valor, nós falaremos que nós temos um máximo absoluto. Analogamente, tomando qualquer valor de x, que é o nosso ponto crítico, se a nossa função em qualquer intervalo não assumir valores menores, é porque aquele é um valor mínimo absoluto, é o menor realmente valor da minha função. E por que a gente usa muitas vezes o relativo? A maioria das vezes a gente acaba usando o relativo. Porque o que nos interessa é exatamente naquele intervalo. Querem ver? Eu vou voltar naqueles 2 slides, por isso que eu já coloquei ali os gráficos para que a gente consiga observar. Olha só. Observando o gráfico aqui, ó, que nós temos na primeira função. Isso aqui era exercício, então eu vou aproveitar para fazer agora, porque a gente já aproveita e já explica tudo. Se a gente for observar, no primeiro exemplo que nós temos, quando x é igual a menos 1, nós temos o valor da minha função como 3. Só que nesse intervalo, esse é o maior valor da minha função. Observem que para valores maiores do que... Acho que aqui está 1,5, né? Para valores maiores do que 1,5, se a gente fosse pensar, ou se a gente for pensar valores maiores do que 1, a minha função ela vem crescendo. Então, se a gente pega valores maiores do que 2, x maior do que 2, a nossa função continua crescendo. Então, a gente não pode dizer que esse y igual a 3, f de 1 sendo 3, é o maior valor da minha função. Por isso que a gente vai dizer que é máximo relativo. Porque existem valores maiores da minha função no domínio, né? Tomando qualquer valor do nosso domínio. Por exemplo, valores maiores do que 2, se a gente for parar para pensar aqui, tá bom? A mesma coisa está acontecendo para x igual a 1. Para x igual a 1, o nosso y vale menos 1. Mas, se tomarmos valores menores aqui do que menos 2, nós encontraremos valores menores da minha função do que menos 1. Nós temos ali menos 1,5, menos 1,2, menos 0,2, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vai, né? Então, a gente vai falar que o x igual a 1, que resulta um y, uma função igual a menos 1, isso nos dá um valor de mínimo relativo. Ao contrário do que acontece aqui no nosso segundo exemplo. Para o x igual a menos 2 e a 2, percebam que a nossa função está um valor de menos 16. E esse sim é o menor valor da minha função. Ou seja, esse ponto crítico, ele não é apenas um mínimo relativo, ele é um mínimo absoluto. A minha função em qualquer valor do meu domínio, para qualquer valor do meu domínio, a minha função não assume valores menores do que menos 16. Diferente do que acontece quando x é igual a 0. Nós temos um máximo relativo. Por quê? Valores que são... Se a gente toma valores aqui menores do que menos... Aqui é menos 2, menores do que menos 2, nós podemos encontrar valores maiores da minha função do que 0. A mesma coisa acontece quando x é igual a 2. Nós também pegamos valores maiores, nós temos valores aqui no nosso domínio que a minha função vai tomar valor maior que 0. Então, o x igual a 0 não é máximo absoluto, e sim um máximo relativo. Essa que é a diferença entre absoluto e relativo. Então, me ajudem aqui, vamos fazer esses exemplos aqui, esse segundo exemplo. No gráfico abaixo, de uma função f de x, todos os extremos estão representados. Então, nós temos esse extremo aqui, A, B e C, tá? Em x igual a A, f possui um mínimo, né? Um mínimo relativo que ele é absoluto. Vai existir valores menores da minha função que um f de A? Não, né, pessoal? Percebam que o menor valor da minha função é exatamente esse f de A. Então, que é mínimo relativo, que é absoluto, então, que é mínimo relativo, mínimo absoluto, desculpa. Agora, em x igual a b, nós temos aqui em x igual a b, nós temos a minha função f de b. Em x é igual a b, f possui um máximo relativo, porque vinha crescendo, 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 depois passou a decrescer, decrescer, decrescer. Máximo relativo, que não é absoluto. E por que não é absoluto? Porque nós temos valores maiores do que f de b, ó. Valores maiores aqui, ó.
né? Nós temos valores maiores, então não é absoluto. X igual a C é um mínimo relativo, que também não é absoluto. E por que não é absoluto? Porque, por exemplo, o próprio f de A, né, já é um mínimo absoluto aqui. E ele é menor do que f de C. Então, não é absoluto. E o nosso terceiro exemplo era para poder fazer essa análise com o exemplo 1 e com o exemplo 2 do que nós já fizemos.